racista. Né? Cada vez mais, muitos jovens desse campo, que acreditam, ainda alienados na perspectiva do Fanon, brancos e até aqueles que reproduzem, negros que reproduzem essa visão, estão achando que esse é o caminho. Então a luta é muito longa. E aí ele Fanon é fundamental porque ele mostra assim, a luta é longa mesmo, e tem que lutar, ele não tem saída. No final ele diz, a única saída é lutar. Sem luta não tem nada. Com luta a gente pode conseguir alguma coisa. Sem luta não se consegue nada. Eu parei aonde? Só para terminar aqui o raciocínio do nosso mestre aqui. É na medida exata em que uma sociedade lhe causa dificuldades que ele é colocado em uma situação neurótica. Surge então a necessidade de uma ação conjunta sobre o indivíduo e sobre o grupo. O que é a diferença da perspectiva da perspectiva de atendimento psicológico, né? Muitos pensam só no indivíduo, mas é o indivíduo e o grupo. Enquanto psicanalista, devo ajudar meu cliente a conscientizar, esse cliente deve ser uma tradução errada, de ajudar meu cliente a conscientizar seu inconsciente, a não mais tentar um embranquecimento alucinatório, mas sim a agir no sentido de uma mudança das estruturas sociais. Portanto, o Fanon é, sem dúvida nenhuma, um referencial teórico fundamental para quem está pensando nessas questões todas, ligado à educação, à universidade. Ele é o referencial. Podem ter outros, mas ele é o referencial. Ele é um dos referenciais fundamentais, porque ele está vendo, está na perspectiva dele, né, o quanto é algo que vai fundo no ser humano, essa questão racial. Nem todo mundo que lida com essa temática entende isso e vê dessa maneira. Muitos pensam, refletem, produzem monografias, dissertações, teses e tudo mais, mas não compreendem, às vezes, o quanto não basta produzir uma tese, produzir uma dissertação, não basta. Na perspectiva teórica do Fanon, a coisa é tão violenta que é preciso ser um instrumento de luta contra isso, em todos os níveis. E é para isso é preciso entender o quanto é profundo esse processo de dominação. Por isso que o Fanon virou, ele se tornou, porque muita gente, muitos do movimento da negritude, apresentei aí o Ami Cezé, que é um poeta fundamental, coloca, né, aquela questão fundamental de que existe uma dominação branca sobre o negro, que é preciso criar um movimento da negritude. Mas o Fanon foi o cara que mostrou que, além disso, é preciso entender que essa violência ela é profunda. E que até aqueles que se né, colocam como referencial do negro, precisam refletir também sobre isso. Porque o Fanon, ele bebe na negritude, mas ele também está preocupado em entender que o negro não pode se fechar em si mesmo, né? Como se houvesse uma essência fundamental e ele pudesse seguir essa essência, né? Ele está criticando também isso. Não é à toa que, a partir de Fanon, é possível pensar, por exemplo, o livro do Apiá, que é Na Casa do Meu Pai, que é outro livro aí importante. Porque o Apiá está bebendo no Fanon para fazer a crítica que ele faz à negritude, ao movimento da negritude. Porque ele está vendo, o Fanon já está anunciando que a neurose ela pode ser produzida num campo ou no outro, né? No caso, ele está preocupado com o campo branco, porque é o campo hegemônico e é o contexto da época, né? Mas ele também está sinalizando que é preciso ter a autocrítica, né? É preciso também pensar
o seu processo numa perspectiva de autocrítica, porque o projeto principal, né, é construir uma relação humana. Porque a rigor, e ele sabe disso, nós sabemos também, existe toda essa questão do racismo, então, mas a gente sabe que as pessoas só se diferenciam pela questão da cor da pele. O ser humano é um ser humano. Ele vai falar muito disso no finalzinho, né? Nós vamos avançar, sabe o tempo. É um texto fundamental. O 6, só faltam 3 aí, 2, 6 e 7. Vai. O preto e a psicopatologia aí é uma preocupação direta a criticar todos aqueles teóricos no campo da psicologia e da psicanálise. Né? Então, essa parte ela vai mostrar o quanto o pensamento de Freud ele é importante, mas ele não dá conta da questão das doenças que o negro sofre por conta da violência racial, por conta do racismo, e muito menos do Jung, né? Que tem uma coisa importante que ele vai beber nas outras culturas, né? Para tentar entender, ele faz esse movimento. Só que o Fanon mostra que ele faz esse movimento, mas ele não está apontando de que essas sociedades que ele está analisando são sociedades que sofrem diretamente a violência racial da cultura europeia. Todas aquelas sociedades indígenas, né, e outras sociedades africanas que o Jung, asiática, que ele vai procurar criar a sua teoria, né, não aparece a dominação ideológica, cultural das culturas europeias que tentaram dominar todas essas regiões. Então ele é a crítica. Vamos lá. Sou um preto, mas naturalmente não o sei, visto que o sou. Em casa, minha mãe lê para mim em francês, romances francesas, eu escrevi nas quais os pretos nunca estão presentes. Quando desobedeço ou faço barulho demais, me dizem: não se comporte como um preto. Um pouco mais tarde, lemos livros brancos e assimilamos paulatinamente os preconceitos, os mitos, o folclore que nos chegam da Europa. Todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por isso. O negro antiliano é escravo desta imposição cultural, que é um conceito fundamental aí. O conceito de imposição cultural. Porque não é só para o negro antiliano. Ele diz até, esse texto é para o negro antiliano, mas é para todo negro colonizado. E mais ainda, para todo aquele povo colonizado. Porque essas sociedades colonizadas passaram por essa imposição. Os valores da metrópole é que eram vistos como verdadeiros. Após ter sido escravo do branco, ele se auto-escraviza. Ele nega seus próprios valores, nega a sua própria cultura, nega os seus próprios referenciais. Eu acho assim, na academia a gente não deve ter receio de trazer os referenciais negros ou dos povos que foram dominados para serem um referencial nas suas produções. Então, é trazer Fanon, Amilcar Cabral, Béria Gonçalves, enfim, tem muitos aí que são referenciais. Beatriz Nascimento, caso aqui brasileiro. O preto é, na máxima acepção do termo, uma vítima da civilização branca. E aí
aí não é só o preto, né? O Fanon ele usa esse termo muito porque ele está lidando com a experiência de uma sociedade majoritariamente construída por pretos. Né? Que é um... Foi Luiz. Acabou? Foi eu não. Foi ali, desligou, não? Foi ali. Então foi o Arthur. Mas ele está na perspectiva do pensamento do Fanon, e aí o Pérez dele, os condenados da terra, está muito nítido, né? É o preto, é o índio, é a mulher, eles que são dominados, ou eles que sofrem esse domínio dessa cultura branca, machista, racista, europeia. Vai abrir aí. Vai, tá piscando que ele vai abrir. Bom, Do 7. só faltou 7, né, pra gente fechar. Ainda a conclusão. Eu vou ver aqui. Quer que eu leia aqui o 7? Pode ler. 7 é classificação da página 184. Conduzir o homem a ser racional, mantendo na sua esfera de influência o respeito aos valores fundamentais. Voltou. Darinha, querida, Aí, só para certo. não esbarrar aqui no fim, tá bom? Sete tem várias coisas importantes. Eu peguei esse ao final, a última frase, né, porque no fundo é a perspectiva dele. Eu acho que quem toma Fanon como referência, estuda, tem que estar com essa. Eu acho que é a perspectiva desse grupo aqui, né, que é a marca da forma como foi constituído. Né? Não basta apenas refletir, pensar, produzir as suas teses, as suas dissertações. Tem que ir além disso, né? Tem que agir para transformar a sociedade. Então, conduzir o homem a ser acional. Acional é ser de ação. Né? Não basta só interpretar e refletir. É preciso usar isso para ajudar a agir. Mantendo na sua esfera de influência o respeito aos valores fundamentais que fazem o mundo humano. Então, o fato de valorizar a cultura negra, a referência negra, não permite que o negro se ache superior. É preciso entender que a sociedade precisa superar as suas mazelas, as suas violências, né? Nessa perspectiva de construir uma humanidade. Apesar de que é uma visão idealista, né, também. Mas é preciso ter também essa visão, senão a gente paralisa. Né? Se a gente achar que não vai conseguir, a gente paralisa. Tem uma parte do texto que ele diz assim, é duro, às vezes não dá vontade de paralisar, mas não dá para paralisar. Tem que acreditar que é possível. 3 meses. Então é a primeira urgência daquele que, após ter refletido, se prepare para agir. Então, se prepare para lutar, é isso que ele está procurando. Ele quer tirar, ajudar aquele que está imerso na alienação a se desalienar. Mas não é para se alienar para depois ficar no berço esplêndido. Entendeu? É para ele entender que ele tem que ser um instrumento de luta para mudar. Senão, seus filhos, seus netos, outras gerações continuarão nessa dominação. Então, se prepare para agir. Vamos lá, fechar então na guisa de conclusão, né? Aí tem várias frases que colocam. Mas aí eu separei essa aqui porque isso a gente tem que entender. Tá? Nós vivemos numa sociedade assim. Né? A sociedade brasileira é isso. A alienação intelectual é uma criação da sociedade
Muito atual. E olha só, antes disso ele diz que para aquele, né, que existe alienação do intelectual, mas existe alienação também das pessoas em geral. Para as pessoas em geral, os trabalhadores que estão no campo, que estão nas construções, né, a lutar contra a sua dominação é exigência primeira. Então tem que fazer greve, tem que enfrentar mesmo o patrão, como diz na linguagem, né, mais marxista, né? Então, para esse pessoal, tem que ter, porque a miséria, né, é a falta de recursos. Né? A sociedade é estruturada para mantê-lo ali nessa condição. Então ele tem que compreender que ele tem que lutar. Né? Mas existe também o intelectual, que ele está preocupado com o intelectual. Então, eu acho que o Fanon, como referência para quem lida com essa discussão do intelectual, é importante, né? Porque ele está olhando para aquele intelectual negro que vai para a Europa, estuda, faz faculdade, né? Ganha título, adquire, às vezes até casa com uma branca. Esse intelectual negro, ele tem que entender que ele, ao fazer isso, não pode casar com a branca. No caso, na perspectiva do Fanon, é porque ele mostra que muitas vezes ele opta por esse caminho por estar imbuído da ideia de que, e aí reproduzindo o racismo, né, de que ele vai evoluir. Né? A gente sabe que a teoria do embranquecimento, ela surgiu com essa perspectiva. Né? E quem na família não vivenciou essas coisas, né? Sabe, muitas vezes. Então, aí já está impregnado. Então, você vai misturar com o negro, vai ficar com a pele mais escura, enfim, tudo isso está passando nele, mas ele está preocupado com aquele. Porque o que o Fanon está preocupado? É um intelectual que tem leitura, entendeu? É um cara que tem conhecimento, é um cara que produziu com uma condição que pode levá-lo a uma ascensão. E aí ele vai ficar no seu lugar lá, de berço esplêndido, e esquecer que existe uma dominação que atinge a maioria. Ele vai ficar lá fazendo que, se beneficiando desse processo. Para o Fanon não basta. Não basta. Né? Então ele está criticando esse intelectual. Porque muitos, inclusive do movimento de negritude, produziram um conteúdo importante, mas ficaram lá. Muitos que foram colonizados das colônias, muitos foram para a Europa estudar. Nem todos fizeram o movimento que o Fanon, que o Amílcar Cabral fez. Foram pegar em armas para enfrentar o colonialismo. Porque não basta só ter ideia. A ideia é importante, o pensamento é importante. Mas é preciso saber que o cara lá está, o teu né, companheiro, o teu povo está passando fome. E pelo colonizador é para isso mesmo, porque ele está lá para passar fome, para produzir o colonizador. Então, para mudar essa realidade, não bastam belas palavras, boas estudos, boas estruturas. Tem que ir para a luta, tem que enfrentar. E aí ele coloca isso aí. Porque toda essa dominação é um produto da sociedade burguesa. É quando o capitalismo aflora no mundo inteiro. Né? E aí a sociedade brasileira, ela é expressão disso aqui. E chamo de sociedade burguesa todas as que esclerosam em formas determinadas. É o que a gente está vendo aí. Hoje. Né? Proibindo qualquer evolução, qualquer marcha adiante, qualquer progresso, qualquer descoberta. Então eles querem acabar com as cotas, eles querem acabar com a lei 10.639, né? Eles querem acabar com a universidade pública, né? Eles querem acabar com a previdência. Com a concepção de previdência que é uma geração, né, ajuda a outra geração. Né? Não, é cada um por si. É o capitalismo mais selvagem que está sendo proposto. Né? Olha só, o cara escreveu em 1952 falando
Muito atual. da ilha lá francesa, né, preocupado com a dominação colonial, e a gente cai aqui. Né? Chama de sociedade burguesa uma sociedade fechada, onde não é bom viver, onde o ar é público. As ideias e as pessoas em putrefação. É claro que, e creio que, deixa eu fechar, creio que um homem ou mulher, isso eu coloquei, né? Tá no Que texto, não está no está colocado mulher, porque a tradução não botou a mulher. É claro, o Fanon é um ser humano da década de 50. Mas ele não, ele era, vou dizer que não era machista. Segundo, todos os homens são machistas. Foi formado numa sociedade machista. Mas o pensamento do Fanon não está preocupado só com o homem, o que a gente chama de gênero. Então por isso que eu botei que a palavra homem, ela expressa muito uma visão machista de que é o termo da humanidade. Mas isso também, e aí o negro e a linguagem, está lá, ele está falando da linguagem, o primeiro ponto, né, que a linguagem também reproduz as suas formas de exercer a dominação pela linguagem. Então, tive que colocar ali. Que toma posição, aí, voltando, e creio que um homem ou mulher que toma posição contra esta morte, então ele está chamando essa sociedade capitalista sociedade de morte. E aí, gente, o texto dele, pena que eu não pude botar outras coisas, mas ele fala, quando ele vai analisar a diferença entre a discriminação que o judeu sente com a discriminação que o negro sente, ele mostra muito bem que o judeu sim sofreu uma discriminação. Mas o judeu era branco, o judeu é branco. E o grande problema, aí a Miss Ezek diz isso no discurso ao colonialismo, e depois o Fanon retoma, né? O grande problema, o alarme que se fez por conta do nazismo, né, do Holocausto, é porque era o branco escravizando o próprio branco. Né? Isso gerou um alarme. Um alarme. Mas o negro já sofre isso há muito tempo. Né? E sofre no corpo. Ou seja, na eliminação. Né? É o que foi a escravidão moderna. É o que é o Brasil. Os assassinatos da juventude. Essa é uma perspectiva que possibilita em Foucault falar em biopoder. É Fanon que está apontando isso para ele. E o Foucault produziu todo o pensamento que ele produziu sobre racismo estrutural. E outros mais. Nós temos aí atualmente um autor muito conhecido da necropolítica. Bom, mas o Fanon já está anunciando isso. Não é nessa parte não, eu estou só retomando, porque a parte existe lá dentro do texto, que o negro é eliminado fisicamente. Ele é usado biologicamente. Porque o simbolismo do negro é ligado ao biológico. É por isso que se produziu o racismo científico. Né? De entender toda a teoria do racismo científico parte dos pensadores naturalistas, né? Que viram no negro, né, o ser mais próximo do animal. Não é à toa que a gente é chamado de macaco até hoje. Então ele está fazendo uma análise interessante dessa diferença entre o judeu, a violência que o judeu sofreu e a violência que o negro sofre, né? Porque ele está sinalizando que o racismo e a violência do negro vai não só a partir das ideias, ele vai eliminando o negro. Isso é o Brasil. Os mapas de violência, com toda a nossa luta no movimento negro, tudo que a gente já fez, só cresce. É uma sociedade estruturada para matar.
E aí a Merielle foi assassinada daquela forma, e foi fato, como foi o Paulo Henrique Alves. Ela levou uma rajada. Desfiguraram a moça. Certo? Então quer dizer, e ela, né, vereadora, entendeu? Mais eleita, mas todo dia, aqui em Anchieta, na Zona Oeste, em qualquer lugar, o nego está morrendo assassinado. Os jovens, eu lembro que eu era muito parado na polícia. Hoje em dia, com cabelo branco, a polícia olha assim. Mas o jovem mesmo, meu filho, filho de você, está em perigo o tempo todo, porque é uma sociedade estruturada, né, nessa perspectiva que o Fanon fala, uma estruturada para a morte. Né? E aí, você vê como é fértil o pensamento do Fanon. Hoje em dia, mas se fala, né? E abriu caminho para várias coisas, né? Vários pensadores. Muitas vezes bebem nele e nem cita ele. Não é o caso do Mambembe, não. Ele, o Mambembe, cita diretamente, porque se não fizer, senão ele vai levar cascudo de muita gente do campo aí que ele representa, né? Afinal de contas, só um finalzinho ali, que eu acho que é um recado para todos nós aqui no grupo. Sobe só um pouquinho aí, Luiz Fernando. Oi? Sobe só um tiquinho para fechar, porque às vezes a gente... Ele sabe que nem todo mundo vai pegar em árvore. Era 7. Não, o projeto 7 Não, o Fanon sabe. É o último. É levantar o projetor. O Fanon sabe que nem todo mundo vai pegar em árvore e vai enfrentar. Aí é uma questão do ser humano. Estava bom, né? Tá bom aí. É uma questão do ser humano. Assim como para enfrentar a ditadura militar, nem todo mundo entrou na luta armada, né? Mas cada um lutou. Alguns buscaram um jeito de ajudar. Porque é uma questão de todo mundo. Mas o que falou para mostrar é que o homem ou a mulher que toma posição contra esta morte, com essa sociedade que se estrutura para matar o oprimido, o negro, a mulher, o feminicídio está aí bombando, sempre aconteceu. Agora está mais divulgado. É, em certo sentido, um revolucionário. Ótimo. Não pode parar aí, não tem problema não. Olha só, eu creio que um homem, isso que é importante, um homem ou uma mulher que toma posição contra esta morte quer dizer a sociedade burguesa que se estrutura para matar, né? Matar aqueles que querem tirar, né, o seu status, ou tirar a sua condição para se beneficiar da exploração dos outros, né? Essa pessoa é, em certo sentido, um revolucionário ou revolucionária. Porque é isso que tem que ser, está entendendo? Então, eu acho assim, o grupo de pesquisa, mesmo na universidade, se cada um tem a sua perspectiva de fazer lá a sua tese, a sua... Mas, se tiver nessa perspectiva aqui, que eu acho que tem, senão não ia botar com a mão para ver aqui para você, já é um revolucionário. Porque para lutar contra essa estrutura toda, complexa, nós vamos precisar de todo mundo com essa perspectiva aí de enfrentar, seja no campo das ideias, seja no campo das armas, seja em qualquer campo, no campo da política, né? E agora mais ainda, por essa nossa realidade que a gente sabe. Eu fico olhando as criancinhas aqui, imaginando, se a gente não fizer alguma coisa, né? O que será dessa sociedade, dessas... Isso aí, gente. Desculpa, eu falei demais. Mas eu tinha que trazer o cara, ele é o cara, não adianta ficar falando com ele. Tem que falar.